Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente. Tô até aqui com o meu post-it, com as coisas que eu escrevi, que eu teria feito diferente, me referindo aqui aos concursos públicos, que é onde eu tenho mais experiência, pois eu iniciei no mundo dos concursos em 2021, então já tenho um bom tempo nesse universo. Então vamos falar sobre isso hoje. O que eu teria feito de diferente? E vamos lá. Eu não viraria noites estudando. Eu fazia muito isso. E não vou negar não, que até recentemente eu ainda estava virando noite para colocar matéria em dia de outros projetos meus, né? Que é uma outra coisa. Eu não contaria para as pessoas, assim, em rede social, para qual prova que eu estou estudando, porque isso acabou me gerando muita pressão. Mas, continuando aqui em relação a virar noites estudando, eu virava noites e noites estudando, ficava até 5 da manhã, 6 da manhã acordada estudando. E o pior é que eu estudava mesmo, tá? Não era palhaçada não, rendia muito bem. Mas, assim, isso com o passar do tempo, foi se tornando mais prejudicial do que uma coisa benéfica. E aí, uma hora, né, a gente começa a sentir os efeitos disso, não é algo sustentável. Não compensa, porque assim, eu reconheço que eu tenho o privilégio de estudar o dia todo se eu quiser. Eu trabalho com a internet, estou empreendendo, mas assim, faço faculdade também, licenciatura, faço 2 graduações, mas não é assim um trabalho que eu tenha fora de casa e que eu seja obrigada a estudar em horários assim que eu deveria estar dormindo, não. Então, assim, como eu não tinha e eu não tenho essa necessidade de ficar virando noite estudando, eu não viraria noite estudando mais porque não compensa, sabe? E a próxima coisa é, eu não tomaria tanto café. Eu tava tomando 2 garrafas de café, gente. Tinha dias, assim, 2 garrafas de café, quando eu tava bem no início, assim, dos meus estudos para concurso. Isso não é muito saudável. Hoje em dia, se eu tomar 3 canecas de café é muito. Eu continuo gostando de café, mas eu reduzi bastante. Porque, assim, eu descobri que não é o café que vai te dar a energia necessária para você fazer as coisas que precisam ser feitas, mas sim os seus hábitos de vida. Se você não está tendo uma boa rotina de sono, de atividade física, uma boa alimentação, não adianta você ficar se entupindo de café achando que é isso que vai te dar energia, porque não vai, você só está se enganando, tomando muito café pra, assim, vai te dar aquele estímulo inicial, mas depois vem aquele efeito rebote. Perceber, assim, é melhor eu investir em melhorar os meus hábitos, porque é uma coisa, assim, muito mais sustentável. E aí também que entra, eu não abandonaria a atividade física, a academia, especialmente, né? Porque, assim, eu muitas vezes parei de treinar com a desculpa de que eu quero ganhar tempo para estudar. Como eu falei, eu não trabalho fora, então não tem necessidade de eu vou abrir mão da academia para ganhar tempo, sendo que eu tenho o dia todo livre. Eu faço as coisas em casa, mas assim, tô em casa, né? Outra coisa, eu percebi que quando eu estou treinando, eu estudo muito melhor, estudo muito mais do que quando eu falto a academia com a desculpa de que é para ganhar tempo. Posso ganhar tempo, mas não faço bom uso desse tempo. Então é aquela coisa, é melhor qualidade do que a quantidade. Mas quando eu estou treinando, eu não tenho só a qualidade, como também consigo ter uma boa quantidade de estudo, porque eu consigo render muito mais. Então, assim, mesmo se eu tivesse em pós-edital, com matéria acumulada e tudo mais, eu continuaria treinando. Eu não abandonaria a academia, mas sim as redes sociais, que é uma coisa que eu percebi, assim, que foi onde eu perdi muito tempo em vez de estar estudando, sabe? E é uma
Outra coisa que eu teria feito diferente, eu me priorizaria mais. Porque, assim, é bom a gente estar em contato com outros estudantes e tudo mais, a gente registrar a nossa trajetória, né, documentar, eu acho muito importante. Quando você passa naquela prova e você vê que, nossa, como eu estudei e eu superei esses obstáculos e tudo mais, eu venci. Cara, isso daí é muito recompensador. Mas assim, eu teria feito um melhor uso das redes sociais. Eu não ficaria perdendo tanto tempo conversando com outras pessoas. Por mais que eu ame conversar, isso me atrapalhou muito. Se você não souber fazer um bom uso das suas redes sociais, por mais que seja um perfil de estudos, você pode acabar se prejudicando, sabe? A próxima coisa seria não faltar tanto às provas que eu me inscrevi. Porque, assim, eu faltei muitas provas e eu me arrependo disso hoje em dia, sabe? Porque eu paro e penso assim, cara, se eu tivesse feito mais provas, eu teria tido resultados ainda mais rápido, né? Eu consegui minhas aprovações em algumas provas, mas eu poderia ter tido ainda mais aprovações se eu não tivesse faltado, seja faltar por conta do medo da prova, né, medo, enfim, né, resumidamente, medo da prova mesmo. E acabei me sabotando e não fui em algumas provas. Então, hoje eu teria ido, sabe, mesmo com medo, mesmo que é assim, eu acho que eu não vou passar e tal, mas, cara, é uma coisa que eu indico pra todo mundo. Vai lá, faz a prova, deixa seu nome na lista, entendeu? Vai ganhando bagagem. A outra coisa que eu teria feito, resolver mais questões. Porque, assim, a gente acaba querendo fazer um estudo mais confortável, né? Ficar ali na nossa zona de conforto, que não tem nada de confortável. Mas a gente fica ali se iludindo, ficando na teoria e tal, achando que tá aprendendo, sendo que só a teoria não vai fazer você passar na prova, só a prova é feita de questões. E se você não fizer o teste de tá ali resolvendo questão, testando o seu conhecimento, ou questão de fixação mesmo, cara, você pode chegar na prova e se decepcionar, porque na teoria é uma coisa e nas questões é outra. Né? Durante a aula a gente tem a impressão de que está entendendo tudo. Quem nunca? Você só vai saber de fato se você aprendeu ou não quando você for lá e fazer as questões. Eu teria feito isso de diferente também. O último aqui que eu escrevi é que eu teria me levado mais a sério. Assim, eu teria levado os meus estudos mais a sério no sentido de não procrastinar tanto. Todas as vezes que você procrastina, você está adiando o seu sonho. Ou o seu objetivo, né? Porque, como eu já falei, concurso nunca foi meu sonho. Mas, assim, todas as vezes que eu procrastinei, eu estava adiando esse objetivo de passar em determinada prova. Se eu já vou ter que estudar, já vou ter que abrir mão de muitas coisas, sentar para estudar, então por que não fazer isso de verdade? Né? Por que ficar enrolando e tal? Hoje eu tenho essa consciência de que, olha, independentemente do que eu fizer, eu vou fazer muito bem feito. E eu vou dar o meu melhor nisso, mesmo que seja uma coisa mais sacrificante, assim, digamos, né, de que eu vou ter que abrir mão das coisas e tudo mais, talvez não sair tanto como eu gostaria e tudo mais, mas eu vou fazer isso dar certo. E é o que eu falei em um vídeo com vocês. Treino difícil, jogo fácil. Porque, assim, quanto mais difícil for a minha preparação, no sentido de quanto maior for meu nível de entrega, maiores serão as minhas chances de aprovação. E se eu ficar pegando muito leve comigo, a tendência é que eu vou levar mais tempo estudando. Então, assim, se eu quero me livrar disso logo, olha, se for para doer, então dói logo de uma vez. Não vai ficar nessa de, tem que ser um estudo confortável, vai ficar estudando fofo para você ficar anos e anos estudando sem resultado. Assim, cara,
Eu tive a minha primeira aprovação foi em 2023, né? Eu comecei nos estudos para concurso foi em 2021. E considerando, né, como eu falei, eu faltei muitas provas também quando eu comecei a estudar. Muitos concursos foram suspensos também. Então, 2021 eu iniciei nos concursos, mas eu não fiz muitas provas. Eu acho que eu só fiz do TJRJ e do Banco do Brasil, que foi um erro que eu cometi também, que é conciliar concursos de áreas diferentes. Mas isso daí eu não sei se eu teria feito diferente não, apesar de saber que não é recomendável, porque eu na época eu não tinha tantas condições assim de viajar para fazer provas, então era complicado eu focar em uma área só, sabe? Então, aquilo que tinha para eu fazer na minha cidade, eu ia me inscrever e fazia. Mas eu acho que eu teria focado numa prova só mesmo, sabe? Eu acho que eu teria focado apenas no TJRJ, não teria estudado o Banco do Brasil, não. Foi um erro que eu cometi. Então, entra pra lista também, vai. Eu teria focado só no TJRJ. Se eu fosse fazer outro concurso depois, eu pegaria as matérias desse concurso depois, né? Depois que passou aquela prova. Não tentar estudar para as duas ao mesmo tempo, sabe? Eu teria feito as duas, mas não teria estudado para as duas ao mesmo tempo. Deu para entender? Essas são as coisas que eu faria de diferente se eu pudesse voltar no tempo. E você? Você já está há um tempo estudando para concurso, você é iniciante, se você já está há um tempo estudando, quais que são seus aprendizados, o que você teria feito de diferente, deixa aqui nos comentários. E se você é iniciante, deixa nos comentários também se alguma dessas coisas fez com que você abrisse os seus olhos, para que você ficasse mais alerta, mais atento, para não cometer esses mesmos deslizes, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, e é isso. Até o próximo vídeo.